eu trago para vocês uma discussão a respeito de uma das obras mais importantes da filosofia política aqui no Ocidente. O livro O Leviatã, obra de 1651, de autoria do filósofo inglês Thomas Hobbes. A gente vai ver como Hobbes, defensor do absolutismo monárquico, é um dos pais da dimensão de contratualismo social. E também como o Thomas Hobbes pode ser tido como um dos grandes ideólogos da natureza humana burguesa, egoísta, malévola, de propensões à violência, se não for refreada justamente pelo contrato social forjado para alicerçar o monarca, aquele que salvaguarda as instituições do estado de natureza, em que o homem é o lobo do homem. Então vamos lá, gente. O Leviatã, obra clássica do filósofo inglês Thomas Hobbes, publicada em 1651. Bom, essa obra é tão importante para a filosofia política que quando houver aqui a resenha sobre o contrato social do filósofo franco-suíço Jean-Jacques Rousseau, eu até vou deixar para vocês, na ocasião, o link para a resenha sobre o contrato, sobre o Leviatã do Hobbes, para vocês compreenderem o seguinte: Rousseau, em seu contrato social, traz uma resposta política e de natureza humana a Thomas Hobbes. Por quê? Se para Rousseau o homem e a mulher são bons e a sociedade, o implemento da propriedade privada, os corrompem, para Thomas Hobbes o estado de natureza do homem e da mulher é um estado de pura violência. É um estado em que os instintos, o ego mais primitivos preponderam. Nada pode conter a torrente do caos para Thomas Hobbes. E os exemplos dele, retirados do cotidiano, são profundamente trágicos e por vezes recorrentes. Ele vai dizer, por exemplo, que se nós observarmos o homem e a mulher na sua intimidade, nós vamos ver que até mesmo dentro de casa, o homem e a mulher guardam o dinheiro, escondem o dinheiro. De quem? Dos entes mais queridos. Como se na verdade suspeitassem de tudo e de todos. E até de si próprios. É importante dizer que para Thomas Hobbes, o estado de natureza, o estado primitivo, implica sempre a lei do mais forte, a lei do mais esperto, um caos completo, uma dimensão de que não há regramento a não ser a força, a não ser a arbitrariedade, a não ser aquele que para o Hobbes era o afeto mais importante e constitutivo do ser humano, o egoísmo. O estado de natureza apresenta para o Hobbes aquilo que é a quintessência da liberdade, ou seja, o exercício da violência e do próprio desejo. Então vocês poderiam me perguntar, ora Flávio, se o Hobbes está dizendo que o homem e a mulher são essencialmente, ontologicamente egoístas, por que eles concordaram na formação da sociedade como um constrangimento, como uma série de cadeias de constrangimento à realização de seus desejos mais instintuais? Pelo seguinte, no estado de natureza, contingencialmente eu posso me dar bem, eu posso ter a realização do meu desejo, mas eu estou sempre premido, eu me sinto sempre temerário diante da possibilidade de que alguém que eventualmente seja mais fraco do que eu se una em bando, em grupo, e venha me tolher. Então a dimensão do indivíduo, a dimensão da solidão está sempre achacada, solapada pela possibilidade de bandos se formarem e o caos reinar para sempre. Então vai argumentar Thomas Hobbes que a passagem do estado de natureza para o estado de sociedade por meio do contrato social implica que o homem e a mulher, egoístas por excelência para Thomas Hobbes, aceitam coletivamente abrir mão de parte de sua liberdade em prol do estabelecimento da segurança. Então vejam, o contrato social para o Hobbes é constrangedor, castrador em relação à liberdade original. Por quê? Porque o implemento da segurança dá a medida para o bem maior
do ser humano, que é a própria vida. No estado de natureza, não há garantia de que uma pessoa não poderá ser morta. Já em sociedade, já por meio do contrato social, o estado de natureza é achacado, ele vai sofrer restrições para que as pessoas tenham que balizar o seu egoísmo até determinados limites. Porque a garantia de paz, de pacificação do egoísmo e dos conflitos humanos é o caráter primordial pelo qual os seres humanos aceitaram o contrato social. E para o Hobbes, toda essa resultante de pacificação é vertida em função do soberano. Aliás, se vocês procurarem na internet, eu vou deixar até links para vocês aqui embaixo desse vídeo. Se vocês procurarem figuras e fotos da capa original de O Leviatã, inclusive o Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, onde eu estudei, tinha inclusive o símbolo, essa capa do Leviatã como símbolo do departamento. Se vocês perceberem, Leviatã, o título do livro do Hobbes remonta a um monstro bíblico do Velho Testamento. O Leviatã hobbesiano, quando visto de perto, é formado pela somatória dos seus mais diversos súditos. Então o Leviatã hobbesiano é como que uma resultante vetorial dos auspícios castrados de todos e todas e cada um de nós, para que nós, ainda que não possamos ser livres e restritamente exercendo um egoísmo desenfreado, temos a garantia por parte do soberano, que para o caso do Hobbes não é a república, não é uma formação republicana, mas sim uma formação monárquica, uma formação unipessoal, autocrática, absolutista. Essa é a garantia de que os homens e as mulheres aceitam o contrato social absoluto, para que o monarca garanta a paz. Hobbes não aceita que o monarca seja questionado em nenhuma medida. Vale lembrar que, como teórico do absolutismo monárquico, o Thomas Hobbes estava transpassado por uma época que considerava que os monarcas europeus eram emanações da própria divindade, né? Então é importante dizer isso. Mas Hobbes aceitava uma única possibilidade mediante a qual o contrato social poderia ser suspenso, poderia ser quitado e a figura do monarca viria a ser questionada. Se o monarca não conseguisse garantir a paz, se ele não conseguisse garantir o fluxo regular, cotidiano do egoísmo dentro de marcos legais, para instilar então a guerra, a população que havia pactuado para gerar ali o contrato social poderia então, nessa condição, derrubar o monarca. Por quê? Porque se não fosse possível essa dimensão, o estado de natureza a ser evitado a todo custo por causa da dimensão de sua lei do mais forte, da arbitrariedade, do caos, da guerra posta, o estado de natureza viria a reinar ainda uma vez. Então, ou o rei conseguia reinar por sobre os escombros da antiga belicosidade do estado de natureza, estabelecia a paz com seu cetro, com a sua figura de força, ou então o contrato social poderia ser não só esgarçado, como também rompido. Porque o Hobbes vai dizer que não existe vácuo no poder, numa de suas máximas mais rematadas. Então, ou o monarca ocupava de fato o trono e ao se tornar a figura, a dimensão fundamental do poder, exercia o arbítrio para regular a paz dos homens e mulheres, a paz social, ou então ele poderia ser preterido. O Hobbes é conhecido, gente, pelas suas máximas também, ali, por exemplo, em relação ao estado da natureza, o homem é o lobo do homem. Na dimensão de que as pessoas querem, na verdade, a maximização dos seus próprios interesses contra os demais. E só fazem em favor do outro, ou se refreiam, quando constrangidas são. A Hannah Arendt, essa grande filósofa alemã, autora de Origens do Totalitarismo, vai mostrar com uma análise bem interessante como Thomas Hobbes é um dos grandes ideólogos do capitalismo e da burguesia então nascentes. Dessa burguesia que ocupava justamente os burgos das cidades medievais e que ia clamar
tanto na Inglaterra hobbesiana quanto na França jacobiniana, o poder político por meio da Inglaterra da Revolução Gloriosa e na França um século depois por meio da Revolução Francesa. Thomas Hobbes faz como que terra arrasada das dimensões de altruísmo, das dimensões cristãs mais idealizadas sobre a figura do homem e da mulher, e vai alçar o egoísmo como base, como afeto fundamental da vida social. E o afeto atrelado profundamente ao egoísmo, na teoria hobbesiana do Estado, do direito e das relações sociais, é o afeto do medo. O contrato social, se nós imaginarmos o contrato social hobbesiano como uma parede, a argamassa, o cimento desse contrato é o medo. Porque o egoísmo entregue a si mesmo, o ser humano entregue a si mesmo, é a propensão do próprio desejo, do egoísmo. Agora, quando o soberano vem com seu cetro, Hobbes vai dizer que não existe poder sem armas, não existe exército sem armas. Quando Thomas Hobbes vai dizer que o gládio, o poder do soberano, refreia o egoísmo, ele o refreia por meio do medo, pelas consequências da linha de vindas, para aqueles que ousassem infringir o contrato social pactuado. Aí vocês vão perguntar para mim o seguinte, vou até tomar uma aguinha, gente. Aí vocês vão perguntar para mim o seguinte, Flávio, mas o Hobbes toma por dada a dimensão da formação de um contrato que teria acontecido empírica e historicamente? Não. O contrato social hobbesiano, como também o contrato social russoniano, sobre o qual eu vou falar aí no futuro aqui no canal, é um contrato social que deve ser balizado, que deve ser visto da seguinte maneira. Thomas Hobbes e também Jean-Jacques Rousseau vão imaginar uma construção, uma história geometrizada. A geometria, por exemplo, tem os seus axiomas. O ponto é definido, sem que se possa provar por quê, como a unidade geométrica menor, como a unidade básica da geometria. Também o tempo do contrato social é subtraído da história. Ou seja, olha que interessante. O contrato social é fundante da história para o Hobbes, porque antes nós tínhamos a pré-história do homem sendo o lobo do homem, do estado de natureza. Mas uma vez erigido o contrato social com a ficcionalização, com a hipostasia de que homens e mulheres pactuaram para viver em sociedade, perdendo liberdade, mas refreando o egoísmo por meio do medo, por meio do poder do soberano, a história então é fundada e vem à tona o tempo da história. O pacto social, o contrato social, é algo suspenso em relação ao tempo, mas que funda o tempo mesmo da história. É essa baliza interessante em termos filosóficos que vai dar a dimensão para nós para entender o que é esse Leviatã. Quais são as suas características? E desde então, gente, é possível dizer, eu diria a vocês me posicionando aqui como alguém muito interessado em filosofia política, que em enorme medida esquerda e direita se digladiam, tomando para si as heranças, ora de Thomas Hobbes, ora de Jean-Jacques Rousseau. Porque vejam, os ideólogos do capitalismo contemporâneo vão afirmar a dimensão hedonista, utilitária, egoísta dos homens e das mulheres, e esses laivos remontam ao Leviatã, como eu disse. Agora, claro, num contexto não mais monárquico absolutista, mas com a dimensão de um indivíduo que é maximizador do seu próprio prazer. E a esquerda, as tendências mais progressistas, vão beber na obra magna de Jean-Jacques Rousseau, o Contrato Social, e o Rousseau também escreveu um ensaio sobre a origem da desigualdade entre os homens e as mulheres, para dar a dimensão de que é a sociedade que corrompe as pessoas, de que são os marcos da propriedade privada, da hierarquia, da desigualdade política, da desigualdade econômica, que deformam as pessoas, que se elas pudessem ser submetidas a outros tipos de socialização e sociedade, as relações interpessoais, as relações institucionais seriam outras. O que a história tende a mostrar é que nem Hobbes e nem Jean-Jacques Rousseau estão inteiramente corretos, mas também eles não estão inteiramente errados. É claro que quando nós vemos na contemporaneidade fortes movimentos autoritários, pessoas agindo contra seus próprios interesses, fica difícil imaginar um contrato hobbesiano com racionalidade de perda da liberdade pelo medo, mas também fica difícil denegar o Hobbes como um todo,
para dizer que as pessoas não têm um caráter malévolo incrustado em si. Se não for o único caráter, e nós sabemos que não é, ainda assim o afeto do egoísmo, o afeto do medo, o afeto da arbitrariedade, tudo isso é muito forte no ser humano. Por outro lado, como alguns poucos países, nomeadamente os escandinavos, conseguiram alcançar com justiça social prevalecente, e mesmo outras organizações sociais que não partem dessa matriz do iluminismo, essa matriz do indivíduo iluminista, é importante dizer que, reformadas as instituições, distribuída a renda, com outros tipos de estímulos e prestígios sociais em termos de afetos, o ser humano pode ser outro. Ele não necessariamente vai ser preponderantemente narcísico, egoísta, violento, arbitrário e utilitário. Dizer que é possível extirpar esses afetos é, na verdade, amputar o humano. Mas é perceber também que o interessante seria jogar Jean-Jacques Rousseau contra Thomas Hobbes para tentar entender que construções que mediassem o egoísmo com a solidariedade dariam uma vazão social interessante. Como o faz o estado de bem-estar social, a social-democracia escandinava, hoje fortemente atacada pelo capitalismo neoliberal. Então, pessoal, numa síntese, Thomas Hobbes deve ser entendido não apenas como defensor do absolutismo monárquico, posto em seu tempo, mas também como um ideólogo, um precursor dos valores do individualismo capitalista, do individualismo burguês, ainda que colocasse as bases para um refreamento. Para ele, esse refreamento só seria negativo. O homem e a mulher entregues a si mesmos seriam seres altamente hedonistas, narcísicos, compulsivos ao próprio desejo e ao soterramento de outrem, se não forem, se não forem constrangidos a pensar socialmente, a agir socialmente pelo medo da represália. É assim que, para Thomas Hobbes, a vida social deve ser embasada pela lei de Talião. Tal crime, tal pena, ou tal desejo, tal constrangimento, para que a vida social possa acontecer. Pessoal, essa foi a resenha da obra clássica do filósofo inglês Thomas Hobbes, O Leviatã, livro de 1651. Se vocês gostaram de mais essa resenha de livro aqui do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando pela primeira vez a este canal do YouTube, a este meu canal do YouTube, a esta Universidade Aberta, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para receber as notificações e deixe aqui embaixo desse vídeo o seu comentário para eu poder conversar com você. E mais, embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das minhas resenhas de livros, se você gosta das minhas resenhas de filmes, das minhas aulas ao vivo e das minhas leituras literárias, eu peço que você considere a possibilidade de se tornar membro humanista aqui do meu canal para apoiar, segundo sua possibilidade, financeiramente, a construção desse canal do YouTube como Universidade Aberta. Então, pessoal, eu deixo para vocês o convite para que vocês sempre assistam às resenhas de livros aqui do meu canal do YouTube, que acontecem todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. Então, até a próxima, pessoal, e tchau, tchau!